Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a biotecnologia, né, e o futuro promissor que ela pode nos trazer. Então, eu falo falar um pouco porque é uma área extremamente abrangente, né? A gente ainda vai ver mais para frente, mas ela trabalha com muitas coisas diferentes, que vai até de agricultura, indústria, medicina, né, e muito mais. E antes de começar, queria dar um salve aí para o professor Márcio, que foi o que me explicou essa matéria, né? Que inclusive eu tirei 10 na prova, né? Sem querer falar nada. Mas enfim, vamos começar. Aqui, falando um pouquinho mais sobre a importância e a biotecnologia num contexto geral, ela tem um grande potencial para resolver ou mitigar problemas globais, né? Que eu já falei, e principalmente usa sistemas biológicos, né? Organismos vivos ou parte deles, para desenvolver e criar produtos, né? A biotecnologia moderna, ela surgiu ou se intensificou, ganhou atenção com a engenharia genética, que é relativamente recente, né? Alguns campos de aplicação dela, né? Ela é uma área extremamente interdisciplinar, né? Pois integra diferentes áreas do conhecimento, da biologia, química, engenharia, né? Engenharia bioquímica, engenharia genética, né? E informática, né? Na questão dos softwares, né? Que a gente usa na biotecnologia. E seu impacto econômico, né? Ela impulsiona crescimento em áreas como alimentos, saúde, farmácia e energia, né? Essa área de farmácia é voltada naquela parte de biofármacos, né? Medicamentos aí de algumas substâncias que são produzidas por alguns seres vivos, né? Como corais, talvez, poríferos ou cnidários, né? Por aí. E muitas tecnologias e empresas estão surgindo constantemente, ok? Aqui, para começar, temos alguns dos marcos da biotecnologia, né? E eu queria apontar um, que é esse aqui, ó. Em 1953, a estrutura do DNA é descrita. Gente, a estrutura do DNA de dupla hélice, ela foi primeiramente descoberta por uma mulher, a Rosalind Franklin. Você já deve ter ouvido falar dela, né? Que ela foi uma das primeiras mulheres aí nesse ramo da bioquímica, se não a primeira, né? E até hoje ela inspira mulheres a entrarem nesse ramo, a seguirem carreira na ciência, né? Eu acho isso muito legal. Aqui nós temos, em 1980, também o primeiro animal transgênico, né? Foi um rato. Em 1997, a clonagem da ovelha Dolly, né? Bem interessante aí também esse assunto. E nesses dois últimos aqui, 2007 e 2013, sobre o CRISPR, que é uma das tendências atuais da biotecnologia, né? Aqui o mecanismo CRISPR identificado e em 2013 aplicado em células humanas, ratos, peixes e plantas, né? A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente aí. Então, sobre os princípios fundamentais da biotecnologia, né? Eu falo os fundamentais porque são muitos, né? Temos a manipulação genética, que trabalha com a terapia gênica, a resistência a pragas, mas principalmente modificação de genes a fim de selecionar características específicas, tá? Eu coloquei algumas fotinhas aí de modificando aí o DNA, que é exatamente isso, basicamente, o que eles fazem, de uma forma bem ilustrativa. Engenharia de proteínas, que visa modificar a estrutura das proteínas para alterar a sua função. É, a fim também de conseguir enzimas mais eficientes e anticorpos terapêuticos. Para quem não sabe, enzimas são esses miolo esquisito aqui, ó, eles são formados de vários aminoácidos, né? Daí cada estrutura que eles têm é uma função diferente, né? Tanto que quando a gente fala de inativar, tem uma palavra para isso, mas eu não vou lembrar agora, é de inativar essas proteínas, ela muda de estrutura e acaba perdendo a sua função. É isso que acontece. Temperatura muito alta, também pode acontecer essas coisas. E cultura de células, né? Que é o cultivo de células em ambientes controlados, né? Para controlar justamente o seu crescimento e desenvolvimento e produção, para a produção de proteínas e vacinas em larga escala, tá? Bem interessante. Aqui, falando um pouquinho sobre a biotecnologia agora com essas diferentes áreas, né, que eu comentei no começo, a gente começa com a agricultura, né? E a biotecnologia com a agricultura, ela gira em torno das culturas geneticamente modificadas, as CGMs, né? A gente modifica essas culturas, né, a fim de obter resistência a pragas, herbicidas e condições climáticas adversas, né? Resistência a tudo isso.
mas também entra no tópico da transgenia, né? Alimentos transgênicos, né? É pauta aí de muita discussão, muita polêmica, né? E que também interfere na economia, né? Por isso que é importante. Nós temos também sobre essa resistência a pragas, né? Que a biotech trabalha junto. As culturas, elas podem produzir suas próprias toxinas e inseticidas, se elas forem resistentes o suficiente, né? E isso melhora o ambiente e a saúde humana, já que se elas produzirem as próprias toxinas, a gente não precisa usar agrotóxico ou defensor agrícola, né? Então a gente não vai ingerir eles e nem vai contaminar o ambiente, né? E conforme a produtividade vai aumentando, a gente vai ter mais alimentos em menos terra. Isso ajuda a alimentar a população mundial, né? Além de economizar um bom espaço. Na biotecnologia médica agora, como que a biotecnologia se relaciona com a medicina? Então, primeiramente nós temos os medicamentos personalizados, né? Medicamentos aí adaptados à genética ou ao corpo do paciente, né? E são feitos de acordo com a doença ou o problema que o paciente vai ter, inclusive. Ele aumenta a eficiência dos tratamentos e reduz efeitos colaterais, né? Bem autoexplicativo. Temos também a terapia gênica, que é um tipo de tratamento que consiste na introdução de genes saudáveis em células doentes, né? E ela visa curar doenças hereditárias e o câncer, né? Inclusive, vale ressaltar que um dos maiores objetivos agora, né, da biotecnologia da engenharia bioquímica é a cura do câncer, né? Que isso já vem falado também há muito tempo. Aqui eu coloquei algumas fotos sobre como funciona mais ou menos a terapia gênica, né? Mas não vou comentar agora. Também temos o diagnóstico precoce, né? Diagnósticos mais rápidos e precisos, câncer e infecções e melhora a chance de sucesso de tratamento. Porque a gente sabe, né, que quanto antes um problema, alguma doença for descoberta ou identificada, mais tempo a gente tem para tratar, consequentemente, mais chance de sucesso, né? Que nem eu coloquei aqui no slide. Biotecnologia ambiental, né? Algumas maneiras aí de como a biotecnologia se relaciona com o meio ambiente. Primeiramente, biorremediação ou fitorremediação, né? Que tem a ver com limpeza ambiental e consiste no uso de micro-organismos, né? Organismos mesmo, para retirar poluentes do solo, né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma planta, né? Que está tirando alguns poluentes do solo, que são esses pontinhos amarelos aqui, e levando até as folhas, né? Depois é só colher essa planta, tratar ela, que a gente tira o poluente do solo. Eu coloquei esse exemplo aqui, ó, girassóis que tiram partículas de urânio de um solo contaminado, porque esse exemplo caiu numa questão de vestibular da FUVEST em 2021. Tinha A, B e C, eu só errei a C porque tinha conta, né? Mas irrelevante. Enfim, biocombustíveis. Tem 1 milhão de coisas para falar sobre biocombustíveis, mas eu vou falar só o básico, né? Eles são combustíveis feitos aí na base de biomassa renovável, né? Dois exemplos bem legais é o etanol do milho ou o biodiesel das algas, né? Consequentemente, são uma alternativa aos combustíveis fósseis, né? Por serem renováveis e reduzem também as emissões de carbono, né? Uma outra coisa que eu quero comentar sobre isso é que a gente chegou ali, ó, etanol do milho e biodiesel das algas, que é justamente o contexto das gerações de combustíveis, né? De biocombustíveis aí. Um salve para o meu professor de Química Ambiental, Mateuzinho, por explicar esse conteúdo, né? E como funciona. Nós temos 4 gerações de combustíveis. A primeira fala que a gente usa culturas comestíveis para geração de combustível, como o etanol do milho, né? O exemplo que eu coloquei no slide. Já a segunda geração, que é a que a gente está agora, usa culturas não comestíveis, como o bagaço da cana, né? Por exemplo, para produzir biocombustíveis, né? A terceira geração é justamente o biodiesel das algas, né? Que é que a gente está começando a entrar. E a quarta geração é a síntese de combustíveis, né? A partir de outras fontes, né? Isso aí já é um pouco mais para frente. E sobre o tratamento de resíduos, né? A gente usa justamente processos biológicos para tratar resíduos orgânicos ou industriais, né? Ou seja, micro-organismos consumidores de matéria orgânica, né? Aí nas ETEs, nas estações de tratamento de esgoto, né? A biotecnologia já tem muitas técnicas que a gente usa para poder fazer em determinadas situações, né? Algumas delas eu coloquei aqui no slide.
Nós temos o CRISPR, né, que é bem conhecido aí, né, um ícone da engenharia genética, né, que tem justamente como, como objetivo principal a edição genética, né, que também trabalha na terapia gênica, agricultura e pesquisa. Eu coloquei aqui esse link aqui, ó, e aqui eu vou deixar na descrição também, que é sobre um vídeo do Kurzgesagt, se você já ouviu falar, você vai entender, sobre como a engenharia genética pode mudar o mundo. Né? Ele fala até sobre cura do câncer em 50 anos, né? Bem interessante, tá aí na descrição. Também temos o sequenciamento de DNA, que determina a ordem dos nucleotídeos em um gene ou genoma, né? Para quem não sabe, nucleotídeo são aquelas essas pecinhas, né, no DNA que se encaixam na dupla hélice. Adenina, timina, guanina, citosina, né? Esses daí. Ela é útil pelo diagnóstico de doenças genéticas, né? E também na descoberta de novos genes. Bem interessante. E como terceiro tópico aqui, temos a manipulação de células-tronco. Gente, as células-tronco, elas se chamam assim porque elas podem se diferenciar em diferentes tipos de células. Espera que vou explicar, calma aí. O tronco é justamente de tronco de árvore. Ah, a árvore, a gente sabe que ela começa no tronco e depois vai se dividindo nos galhos, né? Mesma coisa de célula. Ela começa na célula tronco e depois vai se transformando nas outras diferentes células, né? Células epiteliais, ósseas e tudo mais. Ali, regeneração de tecidos ou órgãos danificados, né? E o potencial de tratar doenças como o Parkinson e o Alzheimer. Interessante. Bem legal. Inclusive, eu falei, né, que tem várias técnicas, eu coloquei as principais, porque tem outras mesmo que vale ressaltar, mas eu não coloquei no slide. Deixa eu ler na minha colinha aqui, ó. Aqui, ó. Tem a eletroforese, a PCR, reação em cadeia da polimerase, a clonagem, né, assunto de muita ficção científica e polêmica aí, a tecnologia do DNA recombinante e as enzimas de restrição, beleza? Então vamos lá. Agora falando um pouquinho da ética na biotecnologia, né? Aqui eu coloquei três pontos, né, que a ética trata um pouquinho. O primeiro é a manipulação genética, que se pergunta um pouquinho sobre quais são os limites do ser humano na manipulação da vida, né, da natureza, né? Quais são os riscos dos efeitos colaterais que a biotecnologia pode ter em um organismo vivo e quais são as consequências do uso indevido da tecnologia, né? A gente sempre tem que refletir um pouco e tomar cuidado nas nossas decisões a respeito do desenvolvimento de produtos novos na biotecnologia. Impactos sociais, né? Temos a criação de desigualdades sociais no acesso a tratamentos médicos, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Alterações de valores culturais, né? Ou até ferir, né? Os valores culturais, talvez, de algumas culturas, ou até religiões, né? E isso é extremamente importante considerar no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Como eu falei. Então, sobre esse acesso a essas tecnologias, né? Se as tecnologias forem muito caras, né? Se algumas empresas patentearem também, né? Que pode restringir seu acesso, por que que o rico vai poder acessar a tecnologia que pode salvar a vida dele e o pobre não? Porque todos nascemos com o mesmo direito, né? Com os mesmos direitos, direito à vida, né? E vários outros. Ali, equilíbrio entre a proteção da inovação e o acesso público aos benefícios da biotecnologia, né? Como que as empresas vão administrar o acesso público, né, aos benefícios dessas tecnologias? Bom para refletir aí. E para finalizar, né? Não, estamos, né, finalizando. Mercado e carreira, né? Eu falei já, né, que a biotecnologia tem várias áreas de atuação, né? Ou seja, tem oportunidades para profissionais com diferentes formações e habilidades atuarem aí dentro do contexto da biotecnologia, né? Ali, áreas de atuação, elas são diversas. Pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas, marketing e consultoria aí, né? Também, mas aonde que essa biotecnologia é feita? Onde que ela é desenvolvida, né? Nos centros de pesquisa, né? Universidades e centros de pesquisa são fundamentais para o avanço da biotech, pois é lá que acontece o desenvolvimento e pesquisa, né? A gestão dos projetos, né? De produtos para a biotecnologia, né? Ali, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? E formação de profissionais qualificados, né? Isso aí principalmente nas universidades, né? Que tratam alguns dos assuntos, né? Como cursos. E para finalizar, assim, nós temos agora
o futuro da biotecnologia. Aí eu coloquei aqui um pouquinho sobre as tendências, potenciais e desafios dela. Começando com as tendências, né? Essa tecnologia, ela está evoluindo bem rapidamente, né? E tem cada vez mais novas aplicações em desenvolvimento. E algumas tendências, né, além de ser uma, né, algumas das tendências que ela está evoluindo e indo junto, né, caminhando junto, é a biologia sintética, o, o- a síntese, né, de organismos vivos, essas coisas meio fora do comum, né, a nanotecnologia e a inteligência artificial que está agora em todo lugar, né, praticamente. Seus potenciais, né? Gente, a biotecnologia tem o potencial para revolucionar diversas áreas, como a medicina, a indústria, a agricultura, meio ambiente e farmácia também. É resolver ou mitigar alguns desafios globais, né? Como a fome, doenças e mudanças climáticas, né? E alguns dos seus desafios agora, né? Como toda outra tecnologia, ela passa por desafios, né? Ela pode passar e está passando também pela falta de regulamentação, né? Que ela tem que ser muito certinha, né? A ética que a gente comentou agora há pouco, né? O financiamento, se vai ter dinheiro, se vai ter profissionais, se vai ter investimento, né, nessa área. E garantir também que ela seja utilizada de forma responsável e sustentável, né? Que dá um pouco de medo, né, da gente falar aí de manipulação da vida, né? É, clonagem, essas coisas dá um pouco de medo, né? Então, a gente tem que garantir que ela seja utilizada de forma responsável, né? E com bom senso também. Mas é isso, gente. Apresentação um pouquinho maior hoje, né? Porque o conteúdo já é grande. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixem seu like aí se vocês gostaram, né? E compartilha pra alguém que gosta desse conteúdo. Aí eu vou deixar o link do vídeo sobre engenharia genética na descrição do vídeo, tá? O vídeo tá em inglês, mas ele tem legendas em português, então dá pra assistir de boa, tá? E vejo vocês em outras aulas. Até mais.